Olá, aqui é o Tio do Papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Quando eu estava na faculdade, trabalhava como cuidador de casas para famílias que viajavam. Uma dessas famílias me contratava todo ano para cuidar da casa, enquanto eles faziam suas férias anuais no exterior. Apesar de já ter passado por algumas experiências estranhas, nunca tinha enfrentado algo que me fizesse reconsiderar esse trabalho. Até o que aconteceu naquela ocasião. Na época, eu tinha cerca de 20 anos e fazia de tudo para juntar dinheiro. Trabalhar como cuidador de casas era apenas uma das várias atividades paralelas que eu realizava. Essa família em questão sempre saía de viagem por cerca de 2 semanas, e como não havia serviços de emergência ou de monitoramento remoto, qualquer problema seria minha responsabilidade. Eles me pagavam muito bem e eu sabia lidar com animais, já que também trabalhava em um abrigo. Eles tinham 4 gatos, todos bem comportados. Nos primeiros dias, tudo correu bem. Eu dormia no quarto de hóspedes e aproveitava para economizar com transporte e alimentação, já que a casa ficava perto da faculdade. No entanto, as coisas começaram a mudar depois de alguns dias. Meu namorado, na época, apareceu uma noite trazendo jantar para me fazer companhia. Ele sabia que eu ficava um pouco desconfortável naquela casa grande e antiga, apesar da recente reforma. Jantamos juntos, assistimos TV e conversamos por algumas horas. Por volta da meia-noite, ele decidiu ir embora, mas parecia inquieto. Disse que tinha um mau pressentimento e sugeriu que eu fosse com ele. Naquele momento, porém, voltar para a casa dos meus pais não era uma opção agradável. Minha relação com eles era complicada e eu valorizava a tranquilidade que tinha ali, mesmo com os estranhos acontecimentos. Depois que ele foi embora, tranquei todas as portas, liguei o alarme e fui para o quarto. Foi então que a TV começou a ligar sozinha. Achei que tivesse esbarrado no controle remoto, mas ele estava na mesa de cabeceira. Desliguei a TV, mas ela ligou novamente. Dessa vez em um canal estático, apenas com a tela preta e branca. Apesar de nervosa, me convenci de que podia ser algum problema elétrico devido à reforma recente. Na noite seguinte ele voltou. Contei sobre o ocorrido e ele insistiu que eu deveria ir embora. Mais tarde, enquanto assistíamos a um filme, ouvimos um som estranho vindo do porão. Parecia o choro de uma criança. Eu tentei me convencer de que poderia ser o som de um dos gatos, já que eles às vezes emitem sons parecidos. Quando contei, percebi que faltava um dos gatos, o mais novo. Decidi descer ao porão para procurá-lo e o encontrei preso no quarto de hóspedes. Achei que tudo estava resolvido, mas mal sabia que aquilo era apenas o começo. Algumas horas depois, durante o jantar, ouvimos novamente o som de choro vindo do porão. Dessa vez, os gritos pareciam mais agudos e frequentes. Peguei coragem e desci as escadas, chamando pelo nome do gato. O som aumentava a cada passo, mas assim que cheguei ao porão, ele cessou abruptamente. Procurei em todos os cantos, mas não havia nada lá. Subi correndo, e o que vi na cozinha fez meu sangue gelar. Meu namorado estava cercado pelos 4 gatos. Nenhum deles tinha estado no porão o tempo todo. Aquilo foi o suficiente para mim. Na manhã seguinte, arrumei minhas coisas e decidi que só voltaria à casa para alimentar os gatos e limpar a caixa de areia até os donos voltarem. Quando entreguei as chaves, agradeci pela oportunidade, mas disse que não poderia mais cuidar da casa. A cada ano, os acontecimentos naquela casa ficavam mais estranhos, e eu deveria ter parado muito antes. Ainda me lembro de ligar para o meu irmão no caminho de volta para a casa dos meus pais e contar o que aconteceu. Ele então me revelou que também havia tido experiências estranhas naquela casa, mas nunca me contou para não me assustar enquanto eu tentava juntar dinheiro para sair de casa. Meu nome é Karina e na época desse evento eu tinha 17 anos. Tenho 1,60 m de altura. Minha amiga Helena tem 1,72 m e meu amigo Samuel 1,70 m. Era 19 de março de 2016.
Eu estava cuidando dos cachorros na casa de uma amiga da minha mãe para ganhar um dinheiro extra e ajudar nas despesas antes de começar a faculdade no ano seguinte. Era uma noite fria de primavera, e a casa onde eu estava tinha uma sala de estar incrível, perfeita para relaxar. Decidi convidar 2 amigos para passar a noite comigo e tornar essa tarefa de cuidar de cães mais divertida. Helena, que tinha 23 anos, e Samuel, com 22, trouxeram um pouco de vodka para bebermos. Ficamos algumas horas bebendo, conversando e rindo enquanto aproveitávamos o ambiente. Por volta de quase meia-noite, o telefone da casa começou a tocar insistentemente. Normalmente isso não seria nada demais, mas o telefone estava, em teoria, desligado. Ignoramos as primeiras ligações, achando que poderiam deixar uma mensagem ou ligar no dia seguinte. Mas as chamadas continuaram. Samuel decidiu atender. Do outro lado da linha, um homem alegava estar com a carteira da dona da casa em um posto de gasolina, a cerca de 25 minutos dali. Isso não fazia o menor sentido. Ele insistiu que precisávamos buscar a carteira imediatamente. Achamos aquilo estranho, mas Samuel conseguiu convencê-lo de que buscaríamos pela manhã. Depois disso, trancamos tudo e nos recolhemos no quarto dos fundos junto com o cachorro Max. Estávamos um pouco alterados por conta da bebida e da erva, mas tentamos nos convencer de que era apenas paranoia. Algumas horas se passaram e decidimos assistir a um filme para relaxar antes de dormir. Nos mudamos para a sala de estar e colocamos um filme de comédia. Estávamos rindo e aproveitando o momento até que algo perturbador aconteceu. Por volta das 3 horas da manhã, senti uma sensação inexplicável de estar sendo observada. Olhei em direção à cozinha e vi uma sombra curvada. Por um segundo pensei que era coisa da minha cabeça, mas percebi que aquela sombra estava mexendo nos armários. Cutucando Helena, sussurrei: "Helena, tem alguém na casa." Ela olhou para a cozinha e gritou: "É um invasor!" A figura misteriosa virou a cabeça lentamente, e tudo o que consegui ver foram olhos azuis penetrantes, iluminados pela luz da cozinha. O invasor estava vestido com roupas pretas, incluindo luvas, sapatos e uma máscara de esqui que cobria o nariz e a boca. Samuel, assustado, gritou: "Saia daqui, agora!" O invasor fechou o armário calmamente e saiu pela porta que dava para o quintal. Imediatamente nos levantamos, corremos para o canto mais distante da sala e ligamos para a polícia. Em poucos minutos, os policiais chegaram e revistaram a casa. Passamos o resto da noite fora da casa, junto com os policiais e o cachorro. No dia seguinte, voltamos para buscar nossas coisas e encontramos roupas reviradas e migalhas próximas à porta onde Max costumava sair. Até hoje não temos ideia de quem nos ligou ou de quem era o invasor. Nunca mais voltei naquela casa. Desde os 28 anos, sempre fui um amante dos animais, algo que começou ainda na infância. Essa paixão me levou a escolher uma carreira relacionada a eles. Sou assistente veterinário. Além disso, por um período, tive um trabalho paralelo oferecendo cuidado para animais de estimação enquanto seus donos saíam de férias. Eu cuidava de gatos, cachorros, pássaros e até insetos. Em algumas ocasiões, cheguei a passar fins de semana inteiros na casa das pessoas que contratavam meus serviços, especialmente aquelas que não tinham familiares disponíveis para cuidar dos bichinhos. Trabalhando também em um hospital veterinário, as pessoas geralmente confiavam em mim para ficar em suas casas, pois eu não era uma desconhecida qualquer. Minhas credenciais estavam disponíveis na internet, o que me ajudava a conquistar a confiança dos clientes. Um dia, recebi uma resposta ao meu anúncio de um homem chamado Jairo, que procurava alguém para cuidar de seus animais. Ele tinha um papagaio de 20 anos chamado Ringo e um gato chamado Casper. Ele precisava que eu cuidasse deles por um fim de semana e ofereceu R$ 1.500 pelo serviço. Aceitei a oferta, pois era justa, e eu tinha experiência com aves, embora nunca tivesse cuidado de um papagaio por tanto tempo. Ao chegar na casa de Jairo, percebi que era uma casa de esquina, simples, mas bem cuidada. Jairo era um homem baixo, com cerca de 60 anos, cabelos grisalhos e um bigode do mesmo tom.
Ele parecia amigável como muitos amantes de animais que conheci. Ele me apresentou Ringo e Casper. Ringo era enorme, mas Jairo me explicou suas peculiaridades e como acalmá-lo se ele começasse a fazer barulho. O papagaio dizia frases curtas como "Papai está em casa", o que achei engraçado e peculiar. Jairo me mostrou como cuidar da gaiola de Ringo e explicou os horários de alimentação de Casper. Também pediu que eu não entrasse em outros quartos no andar de cima, exceto o quarto de hóspedes onde eu dormiria, algo que achei compreensível. Depois de me apresentar tudo, ele me entregou a chave da casa e saiu. Naquela noite já era por volta das 20 horas. Não havia muito o que fazer. Alimentei os animais, assisti TV na sala e fui dormir com a porta do quarto aberta. Durante a madrugada, acordei com 2 estalos altos. Fiquei alerta, mas como tudo parecia tranquilo, voltei a dormir. O dia seguinte foi tranquilo. Limpei a caixa de areia, alimentei Casper e Ringo e deixei o papagaio brincar fora da gaiola. À tarde saí para explorar a área, fui a um parque, encontrei amigos e comprei algo para o jantar. Quando voltei já eram 19 horas. Passei um tempo com os animais e fui dormir cedo novamente. Naquela noite acordei novamente, desta vez com o som da porta do quarto se fechando. Olhei e vi que a porta estava mesmo fechada, embora as janelas estivessem abertas, mas sem vento suficiente para criar uma corrente de ar. Estranhei, mas desci para ver Ringo. Ele estava acordado e repetiu: "Papai está em casa". Achei perturbador, mas segui o que Jairo havia ensinado. Dei um petisco ao papagaio e voltei ao quarto. Mais tarde, naquela mesma noite, acordei de novo. Dessa vez, vi algo sombrio no quarto. Uma massa escura se movendo e saindo pela porta. Fiquei paralisada. Quando recobrei os sentidos, percebi que tinha recebido uma mensagem de texto de Jairo, dizendo que era normal Ringo fazer barulhos à noite e que era para eu ignorar. O horário da mensagem coincidia com o momento em que eu tinha ido ver o papagaio. Isso me deixou ainda mais desconfortável. Resolvi arrumar minhas coisas e sair. No corredor, ouvi um som vindo de um dos quartos. Contra o meu bom senso, aproximei-me e ouvi um barulho de cama balançando. Perguntei em voz alta se Jairo estava lá, mas tudo ficou em silêncio. Decidi sair imediatamente, deixando a chave na mesa da sala. No caminho para casa, enviei uma mensagem de voz para Jairo, ameaçando denunciá-lo às autoridades. Ele tentou me ligar várias vezes, mas ignorei. Em seguida, ele mandou uma mensagem pedindo desculpas, dizendo que seu irmão havia chegado de surpresa. Sabia que era mentira. No dia seguinte, percebi que uma peça de roupa minha estava faltando. Bloqueei essa memória, mas nunca mais voltei a trabalhar como cuidadora em residências. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima!